queridas irmãs, queridos irmãos, aqui na nossa instituição, na cidade de Campinas, hoje, 7 de maio, 20 horas e 13 minutos. Nestes encontros, como todos sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro que nos empurra no caminho evolutivo, pelas reflexões que propicia. E, como falamos na semana passada, havíamos terminado o último capítulo comentado aqui na nossa instituição, o capítulo 27º. Falando sobre as qualidades da prece, o pedi e obtereis, nos ensinou muitas coisas, ainda que nós não as tenhamos aprendido plenamente. E que hoje, como avisamos na semana passada, estaríamos retomando a jornada do Evangelho do começo. Como iremos fazer? E é por isso que, ao avisar-los, o nosso intuito é o de colocar a vocês esta nova jornada que se inicia para que em qualquer um se encontre também um interessado em compartilhar estes ensinamentos. E se você que está na sua casa, na internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, desejar participar do estudo do Evangelho nas palestras públicas de segunda-feira e de quinta-feira, poderá encontrar este Evangelho, se não o possui, disponível gratuitamente para download integral no nosso site, mensagefraternal.org.br, este endereço eletrônico que você está vendo passar na tela da sua TV ou do seu computador, permitirá a você que todas as obras básicas, em português e em espanhol, se desejar, possam ser transferidas, copiadas para o seu computador gratuitamente. E se você quiser imprimir o livro inteiro, você imprime. Se você quiser ler o livro na tela, você lê. Se quiser imprimir apenas uma página, você imprime como quiser. Portanto, não há por que não ter mais o livro. E isto serve para quem está na internet ou para qualquer um de vocês que eventualmente em casa, tendo acesso ao site pelo computador e pela internet, puderem ou quiserem fazê-lo. Mas, para acompanharmos o trajeto dos diversos capítulos, nós hoje começaremos a comentar alguma coisa interessante que nós já começamos a falar até um pouquinho antes. Quando falávamos sobre as palestras do aborto, e foi por isso que nós as tiramos da ordem sequencial em que nós as produzimos, para antecipar a sua edição, a sua publicação no site, em função da urgência deste esclarecimento público sobre as questões do aborto, já que os nossos maravilhosos representantes estão definindo se podemos ou não matar as crianças indefesas no útero de suas mães, através de projetos e etc., que tramitam na capital do nosso país. Por isso nós colocamos 3 palestras de 1 hora e mais programas de televisão que fizemos sobre este tema, explicando, e é o que dissemos, como só a doutrina espírita é capaz de fazer com lucidez o porquê não é adequado, o porquê não é bom, o porquê produz malefícios para aquele que escolhe, para aqueles que ajudam, para aqueles que estimulam, para aqueles que obrigam, que alguém adote uma postura desta natureza. Outras igrejas, outros caminhos religiosos, igualmente muito respeitáveis, se valem de argumentos que, além de não serem capazes de seduzir o pensamento de uma pessoa esclarecida, ainda cooperam para que essa pessoa se sinta estimulada a fazê-lo. Até por desafiar esse tipo de argumentação bizantina, que diz que quem pratica isso vai para o inferno eterno.
ou vai ser filho de Satanás. Perderam um pouco o bonde da história e estão tão atrelados a equívocos de interpretação religiosa que não notam que as pessoas não estão mais, pelo menos aquelas que têm uma mínima condição de raciocinar, não mais estão sendo tangidas pelo medo ou pela ameaça do púlpito ou de qualquer outro lugar que venha dizer à pessoa: se você fizer isso, você é um pecador, está condenado ao fogo eterno. Sabe por quê? Porque nós já atingimos a idade da razão. E na idade da razão, sabe uma coisa que a gente descobre? É que nós todos somos pecadores. Se você tivesse só duas opções na existência, só duas opções, ou você vai para o paraíso, ou vai para o inferno, considerando que só vai para o paraíso os puros de coração, os que não pensam mal de ninguém, os que não falam mentira, os que não olham a perna da vizinha ou os músculos do marido da sua amiga. Alguém aqui ia para o paraíso? Levanta o braço. Olha aí, ó, no que eu não estou vendo aí nas outras salas, que tem televisão, se alguém levantou o braço. Por que não levantamos o braço? Porque nós temos consciência de que se o destino do paraíso tem que ser obtido a este custo, ninguém vai para lá. Estamos cientes dos equívocos que já cometemos. Não somos mais bebezinhos de fralda, que temos que fazer de conta que somos bonzinhos, para o papai e a mamãe dar o docinho. Se já temos consciência dos nossos equívocos, então se só houvesse duas destinações, duas estações, e para a primeira a gente sabe que não ia, para onde a gente ia? Para onde? Ia para o buracão. Agora você vai pensar: puxa vida, mas poxa, eu vou encontrar no buracão tanto político que foi mais bandido do que eu, e é justo isso. Vou encontrar lá tantas pessoas que mataram, que trucidaram, que comeram a carne ensanguentada ainda, crua. E eu vou estar lá também com esses caras. Alguma coisa estranha nesse aparato de justiça trôpego soa também na consciência de quem já tem noção dos próprios erros, mas de quem sabe que tudo bem, a gente contamos umas mentiras, demos umas cantadas meio erradas em uma ou outra pessoa, mas também, né, não matamos a mãe. Não esfolamos ela vivinha com ralador de queijo em casa. Se eu for para o mesmo lugar que alguém que fez isso vai, acorda, Alice. Ela está pensando o que ela vai fazer quando chegar lá. Está prestando atenção. Se nós formos comparar, então, o que somos ou o que já fizemos com outros, que são muito piores, vai nos parecer desproporcionada essa destinação também exclusivista, em que você vai para o mesmo buraco de um assassino por ter roubado um pedaço de pão, porque tinha fome. Daí, então, perderam um pouco o bonde da lógica, do raciocínio, esses conjuntos filosóficos, que outra coisa não fazem do que dizer para a gente que se fizer isso é pecado e vai para o inferno. A gente já sabe disso. Porque não é novidade. Agora, a novidade, que essas outras capacidades de interpretação das Escrituras não tem como apresentar, a doutrina espírita tem. Que é exatamente acabar com essa historinha de céu e inferno. É de mostrar a cada um que você edifica o seu amanhã. E que existem leis que dirigem todas as coisas. Leis que outrora não podiam ser reveladas ao povo, porque ao entender estas leis, o povo se libertaria do tacão religioso das autoridades que contavam
mantê-lo dependente da interpretação desta ou daquela ideia religiosa, onde não se podia ter acesso sequer às Escrituras. Há não mais de 40 anos, você não conseguia ter acesso à Bíblia se quisesse. Você só conseguiria isso se algum padre muito amigo ou alguém muito próximo da sua família te conseguisse um exemplar assim por baixo do pano. Porque já naquela época havia também corrupção até aí. Um jeitinho brasileiro. Mas não era, a missa era rezada em latim, quem é que entendia? Ninguém. É claro que mudou para o português, mas ainda também pouca gente entende, mas já está melhor. A doutrina espírita diferente destes modos de ver a realidade do Evangelho, ela revela ao nosso raciocínio como funcionam as leis do universo. E elas tratam os filhos de Deus não como bebezinhos de fralda, mas como seres conscientes, que escolhem e têm responsabilidade pelas escolhas. Daí então, ser tão importante nesta discussão que estamos vendo acontecer meio assim, na calada da noite, sobre a aprovação do aborto indiscriminado, ser tão importante que se possa falar destas leis explicando às pessoas quais são os efeitos de quem comete. Na vida dele, na vida do ser que estava ligado já desde o início da fecundação, e na vida das pessoas que apoiam estas atitudes, inclusive como profissionais que deveriam estar preservando a vida e não estão. Então, nós tiramos da sequência as palestras, e vocês verão lá, estava nas 52, fomos para a palestra 74, que fala do aborto. Depois para 84. Agora voltamos para a palestra 53, a do macaco, em Júpiter. Assistam, vocês vão achar interessante. Bom, isso acontece assim, porque quando você escuta, e nós sempre dizemos a cada um dos que está nos assistindo, que não acreditem em nós. Não acreditem. Porque a finalidade da doutrina espírita não é criar vaquinhas de presépio. Não é dizer que vocês têm que acreditar nisso porque esta é a verdade. Não. É dizer, olha, os espíritos superiores nos explicam que as coisas funcionam deste jeito. Observe por si mesmo. Vá buscar, estude você, leia. Medite sobre estes conceitos. Veja o resultado desta meditação na sua própria existência. E aí você decide se acredita ou não nisto. Considerando, entretanto, que a partir deste momento você já não pode mais dizer que não sabia. Enquanto você não sabe, porque nunca ouviu ou nunca leu, você ainda tem o benefício da ignorância, que a lei do universo leva em conta, quando dá a responsabilidade de acordo com a capacidade do indivíduo. Ele não sabia, ele fez coisas dignas de castigo, mas ele será menos castigado, diz Jesus no Evangelho, do que o indivíduo que, sabendo, fez coisas que não mereciam tanto castigo, que será mais castigado do que o pobre do ignorante que não sabia daquilo que estava fazendo. Então, a pessoa que assiste, que escuta e que, tendo acesso à informação, a partir de agora, estará melhor preparada para enfrentar a vida, ela já não pode mais falar, eu não sabia. Saber, sabia. Pode ser que não tenha sido conveniente acreditar naquilo. Pode ser que não tenha sido agradável adotar uma postura de vida condizente com a crença que você disse que tem. Pode ser tudo isso. Não é conveniente, não é confortável, não é bom. Vai te trazer um monte de problema. Mas que você sabia, você sabia. E isto tira aquele véu da inocência. Então, ao falarmos do Evangelho, e vamos começar o livro do começo, nós queremos comentar com vocês algo que ninguém lê no Evangelho.
Nem os espíritas. Geralmente, muito menos eles, que têm mania de pressa e já vão lá no capítulo 1º. Qual é o capítulo 1º? Qual é o capítulo 1º? Capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é? Eu não vim destruir a lei. Ele está com o Evangelho. Por isso que ele sabe. Capítulo 1º. Mas é aí que começa o Evangelho? Não. Não é aí que começa o Evangelho. O Evangelho começa antes. Kardec se deu ao cuidado de explicar muitas coisas que estão envolvendo a doutrina espírita e o processo da revelação espírita antes dos capítulos do Evangelho. Porque muitas pessoas chegam à doutrina espírita achando que é mais uma religião. Aí eu vou lá, eu fico sentadinho, presto atenção, abano a cabeça, sento, tomo o passo e vou embora para casa. Ai, toma tão mais leve. Não, o espiritismo não é isso. E quem vive achando que é isso, está fazendo o que não deve. Está perdendo o que é principal no contato com a divindade, com a beleza das leis do universo. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, explica uma coisa que às vezes está na cabeça de muita gente, principalmente homem. Homem pensa muito naquilo que Kardec está explicando aqui. Porque a mente masculina, um pouco diferente da mente feminina, que é mais aberta para a sensibilidade, para as coisas divinas, a mente masculina ela é mais cartesiana, ela é mais ligada a certas provas, a querer, querer exemplos, querer provas, querer ver para crer. Então muitos pensam assim, mas é mais uma religião. Eu vou lá, vou ficar escutando um cara falar, vai falar de um livro, dizem que a mensagem é dos espíritos, e quem garante que esses espíritos sabem o que estão falando? Ou então as pessoas dizem assim, não, essa religião foi inventada por Kardec. Você acha que eu vou acreditar na cabeça de um cara que inventou essa religião? É mais um cara que inventou uma religião aí, como qualquer outro. Tem os luteranos que tem Martim Lutero, os calvinistas que tem Calvino. Não, Kardec foi um inventor que fez lá um monte de ideias, achou bonito e acha que dá certo, e agora a gente vai ficar seguindo esse cara aí, como se a gente fosse tonto. A mente masculina, que tem exigências mais específicas na área da aceitação, o que é muito bom, aliás, porque ajuda a esclarecer o homem na área exata em que ele está pondo a minhoca na cabeça. O grande problema do homem é que ele é mais preguiçoso que a mulher. Geralmente ele entende, geralmente ele compreende o que está sendo falado, mas na hora de mudar, na hora de adotar a postura firme, ele afina. Não é conveniente. Não, isso é para depois. Não, o mundo não é desse jeito. Nisso o homem é mais covarde que a mulher. Porque a mulher tem mais pulso para decidir-se por um determinado projeto e lutar por ele com mais fidelidade. Não que não existam homens que façam isso, existem sim. Mas como o homem tem que ganhar o dinheiro dele, imagina se ele está preocupado com o lucro, com o negócio dele que tem que prosperar, de onde ele tira o pão e o leitinho das crianças. Imagina se ele vai diminuir os ganhos dele, que são exorbitantes, que são mais do que deveriam ser, por ter a consciência de que ele não deve tomar do seu semelhante. Imagina se ele vai fazer isso. Ganhar menos que tô maluco? Tô não. Então aí esbarra a mente masculina. Mas Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aborda todos estes questionamentos que muitas pessoas, incluindo muitos homens, costumam fazer a respeito do que é o Espiritismo. É Kardec o inventor da doutrina espírita? Na introdução você vai entender que não é e por quê. Introdução escrita pelo próprio Kardec, e da qual nós separamos alguns trechos, para que vocês possam ver a beleza com que este Espírito, que veio trazer na tarefa de preparar o Consolador prometido, veio nos trazer os recursos adequados para que não houvesse mais privilégios, não houvesse mais casta de sacerdotes,
não houvesse mais quem ditasse o que era certo e o que era errado, para atenuar na culpa ou para explorar o sofrimento da consciência pesada. Não, não mais isto. Kardec, então, lá na introdução, falando sobre a autoridade da doutrina espírita, nos expõe as seguintes ideias. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, fosse uma construção cerebrina de uma única pessoa, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Só a inteligência daquele homem seria a fonte, o foco luminoso de uma doutrina. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Ninguém. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem. Porque seria preciso acreditar sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Só um médium recebeu tudo. E todo mundo teria que acreditar naquele único indivíduo, que é o portal infalível por onde verdades tão importantes chegam à Terra através somente dele. E olha, fazendo um parênteses, tem muita gente como médium na Terra pretendendo ser isso aqui, hein? Muita gente que, eu sou médium, eu vi, e olha, o que eu vi vai acontecer, ou o que eu vi você tem que obedecer porque eu vi. E tem muita gente que paga, inclusive, para saber o que vai acontecer para esse tipo de médium. Né? Nos postes tem um monte de telefone aí, ó. Sabe? Quer saber tudo? Telefone. Poxa, mas olha que sumidade isso, não? Alguém que tenha a ideia de que ela é, ou ele é, o veículo através do qual tudo se revela. Meu Deus! Agora, se não houvesse muita gente querendo saber tudo, essa pessoa não ia perder tempo mandando fazer papelzinho e colar no poste, não é? Vocês não acham? Se põe lá, inclusive, o telefone 3243, e não vou dizer o resto, porque vai ter gente que vai ligar. Se não tivesse quem ligasse, essa pessoa ia gastar dinheiro à toa. Ia fazer esse investimento? Claro que não. Porque tem quem ligue, quem quer saber tudo que tem. Como está cheio de otário no mundo, existe aquele que os exploram. Mas Kardec já alerta para isso. Admitindo que houvesse nessa pessoa sinceridade da sua parte, quando muito, poderia ela convencer as pessoas do seu meio, da sua convivência. Poderia ter os seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia que para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, e cada um a pode aurir, porque são os espíritos que a ensinam. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo e que ninguém pode atingir. São, portanto, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido
senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, igualmente são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo, cada um. Não só os que pertencem a tal partido, a tal igreja. Cada um pode receber essas instruções. Era preciso que fosse assim, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as divisões ao invés de apaziguá-las. Agora vem uma informação muito importante que Kardec nos apresenta, para que a nossa mente compreenda a abrangência dos ensinamentos dos Espíritos. Esta universalidade no ensinamento dos Espíritos faz a força do Espiritismo. Universalidade de ensinamentos. E é também, por causa dele, dessa universalidade, a causa da sua propagação tão rápida. Ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir ao mesmo tempo sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem, da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Todas as doutrinas surgidas até hoje vieram de um pequeno núcleo e, com muita luta, tiveram que se propagar. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. Nesta primeira parte, nós encontramos Kardec fazendo-nos refletir sobre a maneira pela qual Deus deliberou levar o Consolador prometido a qualquer pessoa, não fazendo exclusivismo de um, de outro ou de outro indivíduo, grupo ou nação, mas fazendo com que as realidades físicas e intelectuais dos processos mediúnicos pudessem eclodir em toda parte no contexto terreno. E de tal maneira, em qualquer lugar, os ensinamentos espirituais pudessem transmitir sobre maneiras distintas, vocábulos diferentes, sob formas não coincidentes, o mesmo princípio, ou os mesmos princípios. Porque não é possível, se a reencarnação é um fato espiritualmente afirmado, que um médium em Paris a pronuncie, ou através dele, os espíritos pronunciem isto em Paris, e na Alemanha não falem nada sobre esse assunto. Ou falem exatamente o oposto. Se se trata de um princípio universal, e os espíritos estão encarregados de disseminar os princípios, então, na língua francesa, em uma comunicação qualquer, ele estará por detrás da ideia, e em italiano, um médium lá em Roma também estará recebendo ensinamentos que demonstrem o princípio do processo da reencarnação. Médiuns que nunca se conheceram, pessoas que nunca se viram e não, nem antes nem depois, através das quais, e aí está o sentido da universalidade do ensinamento, os espíritos superiores trouxeram as bases
revelando-as de como funcionam os mecanismos que governam as pessoas, do ponto de vista da alma. Então, primeiro, você pode matar todos os médiuns da terra, se quiser, mas você não consegue matar os espíritos. Segundo, qualquer pessoa, mesmo não tendo mediunidade ostensiva, pode sentir a presença dos espíritos e pode receber intuições dos seus amigos, daqueles parentes que já desencarnaram, porque esta é a realidade da sobrevivência da alma e da possibilidade de entrarem em comunhão, em contato com os que estão na Terra. São princípios universais. E todos eles são inatacáveis, porque não dependem de uma pessoa, não dependem de uma filosofia religiosa. Dependem apenas da ação do mundo invisível sobre os seres humanos. E é tão candente isto que você vê os princípios espíritas sendo praticados pelos católicos da renovação carismática, sendo praticados pelos evangélicos nesses templos que fazem a expulsão do espírito imundo, em pleno dia na televisão sendo transmitidos por aí. Processos mediúnicos nas diversas esferas da fé sendo demonstrados aí, cada um com uma explicaçãozinha dele, própria. Mas não há problema. O que eles não têm como negar é exatamente a ingerência do mundo invisível nas relações do mundo visível. Isso não há como eles dizerem que não existe. Estão vivendo isto. Aliás, a evolução religiosa dependeu, para chegar onde está hoje, do intercâmbio entre os dois mundos. Você pega a Bíblia do Velho Testamento e você vê Moisés sendo chamado por um espírito superior, que eles chamam lá de Deus, para que ele vá fazer a liberdade do povo no Egito. E lá a voz, o poder espiritual, produz todos os processos que nós chamamos de pragas. Os efeitos espirituais no caminho do Velho Testamento são abundantes. O maná que cai do céu, o mar que se abre, a luz que guia o povo, os mandamentos morais escritos na pedra, os anjos que vão salvar Lote, que se materializam em Sodoma e Gomorra e se fazem passar por pessoas para anunciar, para ver se há um justo. E vão até o justo e falam com ele: vá embora daqui, carregue suas coisas. Maria recebe a anunciação de um espírito que lhe vem dizer que ela será mãe. Se você abre a Escritura Sagrada, vai encontrar ali toda uma gama de manifestações mediúnicas e espirituais na vida dos povos. Sem falarmos dos que, não sendo hebreus nem cristãos, como budistas, como orientais, como egípcios, traziam em suas histórias, como trazem até hoje, a manifestação direta, clara, dessas divindades ou desses espíritos, atuando em suas existências, em suas vidas. Não é possível impedir isto. Você pode não acreditar nisso, é diferente. Mas você não pode dizer que não existe. E nenhum poder humano é capaz de impedir que os espíritos continuem fazendo o que estão fazendo. Logo a seguir, Kardec continua. Sabe-se, e olha só o poder de avaliação que Kardec demonstra quando as pessoas pensam assim: ah, mas tudo bem, né? Só porque foi o espírito que falou eu vou ter que acreditar? Esses espíritas são muito bobinhos, eles acreditam em tudo quanto é espírito. Bastou baixar em alguém, como o povo fala, né? Baixou no fulano o espírito. Ah, que agora está falado e tem que ser daquele jeito. Nunca foi dito isso no Espiritismo. Ao contrário, olha o que a introdução do Evangelho fala a esse respeito. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de, individualmente, estarem na posse de toda a verdade. Que não é dado a todos penetrar certos mistérios,
que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, e menos ainda do que certos homens, que existe entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e falsos sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas, continua Kardec, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar as suas loucuras, as suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, continua advertindo Kardec, tudo aquilo que não é ensinamento moral, fazer o bem, perdoar, ajudar o próximo, praticar a caridade, amar os inimigos, amar a todos, abnegar-se, procurar a porta estreita, para tudo que não é este tipo de ensinamento moral, as revelações que cada um pode obter através de espíritos, têm um caráter individual, sem autenticidade. Vejam só como Kardec é taxativo. Serve para aquele indivíduo, naquele momento, através daquele médium que disse para ele certas coisas, revelando certos fatos. Serve para ele. Mas não tem autenticidade da universalidade de ensinamentos. Que estas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Seria imprudente qualquer pessoa, mesmo espírita, que tendo recebido na sua casa, através de algum médium, uma mensagem dizendo que, olha, a cura da AIDS está em tal planta, com tal coisa, com tal isso, com tal aquilo, que tem que misturar com formiga saúva, bater com terra contaminada, e aí você sara. Essa pessoa que fizesse a divulgação disso estaria sendo terrivelmente anti-espírita, porque não é isso que a doutrina espírita fala. As revelações obtidas fora do âmbito moral para as demais coisas devem ser interpretadas restritamente como opiniões pessoais de espíritos. E é imprudência aceitá-las ou promulgá-las levianamente. O primeiro controle, e aqui prestem atenção, o primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceções, tudo o que vem dos espíritos. Tudo o que vem dos espíritos, a razão humana deve submeter. Existem casos espíritas, inclusive, que brigam neste ponto, porque elas são guiadas por espíritos, através de determinados médiuns que se dizem o único portal da sapiência. E que o Espírito falou que na sexta-feira da paixão a gente não pode trabalhar. Por que o Espírito falou isso? Não, porque é dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito devia ter sido católico. E não pode comer carne, porque não é adequado. Ora, Espírito superior está preocupado se você vai comer carne, se vai comer frango, se vai comer arroz, se vai comer verdura? Não. Ele está livre e deixa você livre para você escolher o que você quer fazer. Porque Jesus já dizia que não é o que entra pela boca do homem o que contamina o homem. Mas nessa instituição, algumas pessoas se contradizerem o que foi falado pelo Espírito através do tal do médium. Ai meu Deus, olha o fulano está obsedado. Olha, ele está contrariando a orientação dos espíritos. Não, ele está seguindo o que Kardec disse. Que o primeiro controle que deve existir, não só na casa espírita,
Mas em tudo que diga respeito a essas revelações que a gente escuta aqui, ali, é o controle da razão, do raciocínio, do bom senso. Se isto não estiver de acordo com o bom senso, com a razão, pode até ter vindo de um espírito, mas esse espírito não está qualificado para ditar norma. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que ela esteja assinada, deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. Nós temos visto andar por aí um monte de teorias espíritas, entre aspas, que nós respeitamos como opiniões pessoais. Apometria, crianças índigo, mas isso não está na doutrina ainda. Isso deveria ser abordado pelos responsáveis pela sua divulgação como opiniões de espíritos ou de espíritas que querem fazer novidades, que querem inventar novidades. E que só depois de estar submetida à universalidade dos ensinamentos, e que isso apareceu também em reuniões mediúnicas em outros países, com médiuns de outros lugares, com a aferição das mensagens espirituais em diversos pontos, aí sim, se poderia dizer que parece que este é um princípio que o mundo espiritual está revelando. Mas enquanto é construção de meia dúzia, de um lugarzinho qualquer, que não tenha nada a ver com a universalidade dos espíritos, isto é apenas papinho para fazer polêmica. Não tem nada a ver ainda com revelação de espírito, que se deva acatar de forma consciente. A concordância no ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor controle. A garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Esta é a garantia única e séria dos espíritos, daquilo que estão ensinando, além daquilo que já foi ensinado e enfeixado por Kardec, usando este método que ele está citando. Kardec, depois disso, nos explica: é concebível que nós não estamos falando aqui de comunicações relativas a interesses secundários, a coisas menores. Estamos nos referindo àqueles interesses próprios dos princípios da doutrina, não é? Então, esses princípios gerais, vamos fazer de conta que em qualquer cidade aqui do Brasil, um espírito, através de um médium, venha dizer, por exemplo, que o espírito pode renascer numa lagartixa. E assina lá Bezerra de Menezes. O espírito que não fez muita coisa boa na Terra, depois de ter desencarnado como homem, pode nascer como lagartixa. Até seria legal, né? Teríamos uma superpopulação de lagartixa na humanidade. Mas pode ter vindo como, né, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Jesus de Nazaré, não importa. Para que isto seja aceito corretamente como princípio doutrinário, não pode ficar só naquele centrinho, daquele bairrinho, daquela cidadinha, daquele médiumzinho. É preciso que em outros médiuns de outros lugares, lá, né, no Cazaquistão, na União Soviética, lá na Austrália, em Sydney, lá no Japão, em Hamamatsu ou em Shizuoka, também alguém esteja em sintonia com o mundo espiritual e diga: olha, cuidado com o que vocês fazem, porque existem alguns répteis que podem receber espíritos de encarnados que não foram bons. Olha só, lá também falaram alguma coisa parecida. Répteis, lagartixa, coisa assim, não é? Lagarto. Só depois de se fazer esta avaliação entre pessoas que nunca se viram, é que se começa a poder dizer que não é mais aceitável a definição que os espíritos deram de que não é possível retrogradar.
Você é um espírito humano, não pode nunca mais voltar a nascer em um corpo de animal, que é o princípio que os espíritos passaram. Então muita gente se deixa emprenhar pela orelha porque foi em algum centro espírita e lá o médium falou incorporado que iria acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora vocês vão ver que em 2012 todos os médiuns inspirados vão receber que é o fim do mundo. Depois que todo mundo viu que o Nostradamus andou falando isso também, fica todo mundo bem inspirado. Mas Kardec diz que não é assim. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele vai mais longe. A experiência prova que quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diversos pontos, ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à essência. Se, portanto, agrada a um espírito formular um sistema muito excêntrico, muito diferente, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte em outros lugares. Como, aliás, já se tem visto vários exemplos deste fato. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Tal é a base, esta é a base, sobre a qual nos apoiamos quando formulamos os princípios da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós a estamos dizendo. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro qualquer. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, diz Kardec, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas, sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, que foi o que Kardec fez. Antes de publicar os ensinamentos que ele concluiu das diversas orientações do mundo invisível. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, Kardec falava 7 idiomas. E, portanto, ele próprio formulava questionários nas línguas dos diversos médiuns e enviava por correio para obter as respostas dos espíritos na língua original e entendê-las para extrair a confirmação ou a negação daqueles princípios. Estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Estamos em condições de entender esses princípios, por quê? Porque recebemos de diferentes fontes as respostas que puderam ser compiladas, observadas e aprendidas, escoimando, limpando, polindo, peneirando o que não parecia ser adequado ou condizente com essa universalidade. Estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje. E é igualmente aquela que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram desapercebidas por muitos daqueles que as obtiveram. Os médiuns. Eles recebiam a mensagem, liam ali e ficavam sem saber se aquilo
era verdade ou se aquilo era uma opinião de um espírito. Depois, quando é chegado, aliás, tomadas essas mensagens isoladamente, para nós seriam sem valor. Só a consciência lhes dá gravidade. Ou melhor, só a coincidência dá a essas mensagens o teor de gravidade que elas realmente possuem. Depois, quando é chegado o momento de colocá-las à luz da publicidade, cada um, aqueles médiuns dos seus diversos lugares que as leem, então, se lembram de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos com a assistência dos guias espirituais e que nos ajuda a julgar que é oportuno fazermos dela uma coisa, publicando-a ou de não publicá-la. Este controle universal, queridos irmãos, queridas irmãs, está na base de toda a doutrina espírita. Não é invenção de Allan Kardec. Não é uma produção mental ou racional de uma única cabeça. É o conjunto analisado, comparado, depurado das manifestações dos espíritos por toda parte. O primeiro estudo sério e profundo, portanto, programado pelos espíritos para que ocorresse na humanidade, e que Allan Kardec, ou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como era o seu nome, tomou à frente fazer. E descobriu essas leis, ou as entendeu, e enfeixou-as nas 5 obras básicas, das quais o Evangelho segundo o Espiritismo é a primeira. E que começa com essa introdução explicando para o leitor que não se trata de acreditar cegamente na opinião de um homem. Ao contrário, explicando que existem leis, como nós veremos a partir do capítulo 1, que Jesus já as demonstrava em seus discursos, que Jesus já falava delas, e que as pessoas adormecidas ainda no entendimento primário não eram capazes de extraí-las. Que as religiões tentaram usar, algumas de boa fé e outras de má fé, estes ensinamentos para manter o povo na ignorância e conduzi-lo segundo os seus interesses materiais. Mas que agora, o Consolador prometido por Jesus, chegado à idade da razão do ser humano, oferece a quem quer pensar, a quem quer raciocinar e quem quer aprender, liberdade para fazer isso. Você não irá para o inferno por ler um livro. E quem diz isso a você está acostumado a manter você sob o chicote da Idade Média, querendo fazer com que você continue ignorando as leis que poderão salvá-lo, por confiar em alguém que não tem competência para guiar você. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, as 5 obras básicas de Kardec, foram concebidas usando este critério de seriedade. E estão, há mais de 150 anos, à disposição de qualquer criatura que as queira negar, desde que, naturalmente, aprofundando o ensinamento, encontre uma outra explicação para tudo. Faz 152 anos que o primeiro livro espírita foi lançado no mundo, que matou o inferno, que matou o diabo. Ainda existem quem acredita no Satanás e nos seus lugares. Mas ninguém teve competência para explicar um Deus justo e amoroso que perdoa seus filhos e os ajuda a serem melhores. Como Jesus fez e como o Consolador prometido nos apresenta. Você não acredita na reencarnação? Ótimo, não tem problema. Então explique Deus de outro jeito. Explique a sua justiça, a sua bondade. Que não seja por um conjunto de preconceitos ou de dogmas que você não pode questionar. Explique de outro jeito. Porque nascem crianças
doentes desde o útero da mãe? Por que pessoas boas morrem de câncer devoradas vivas, enquanto maldosos continuam das cadeias, comandando as suas estruturas criminosas sem nunca ter uma gripe? Explique isto, considerando que Deus é justo e bom ao mesmo tempo, por outro caminho, que não seja a da reencarnação. Explique a diferença que existe entre seus filhos. Nasceram na mesma casa, dos mesmos pais. Tiveram a mesma educação, comeram a mesma comida. Vestiram às vezes um a roupa do outro. E você que é pai e mãe, olha para dois indivíduos que tiveram tudo igual desde o início e eles são tão diferentes. Eles são tão diferentes, às vezes são opostos um ao outro e opostos a você, o que é pior. Como é possível ser assim se a gente só tem esta vida? Saiu do forno e quentinho ainda foi posto dentro da sua barriga. E dali você viu o neném nascer. Como é possível ser tanta diferença? Se as coisas são assim. Vive uma vida só. E depois, vai para onde? Tem sentido lógico que nós até para vencermos um vício de roer unha, passemos uma vida inteira para lutar contra a roeção da unha e não conseguimos? E achar que só com uma vida a gente ou está salvo, ou está condenado? Infelizmente, ainda há quem acredite nessas coisas. Mas só acreditam nessas coisas porque ainda não se viram no direito de pensar livremente. Estão presos ao medo, que não tendo como explicar aos seus fiéis, certas religiões colocam na consciência deles, dizendo que espiritismo é um perigo. Que mexer com essas coisas de espiritismo a pessoa fica louca. Que você não pode nem passar perto de um centro espírita. Aliás, teve muita gente que está hoje sentadinha aqui, que se soubesse que alguém era espírita da família ou de alguém perto, nem dava a mão. Bom dia, não quero pegar uruca. Mas, como nos contam, por ouvirem a Rádio Alvorada, por ouvirem palestra, por lerem algumas coisas da doutrina espírita, começaram a pensar, como nos dizem, nossa, mas eu não sabia que o espiritismo era isso. Claro. Não queriam que você soubesse. Não queriam que você não tivesse mais medo. Não queriam que você fosse livre. Porque se você é livre, você decide o seu destino. Você não depende mais do padre, do pastor, do palestrante, não depende de mais ninguém. Você escolhe o que é o correto para você. E sabe que da sua escolha tem consequência, tem efeito. Você será responsável por ela. Porque o cristianismo revelado pelos espíritos superiores vem tratar o ser encarnado como nenhuma religião antes o tenha tratado. Como um ser adulto, um ser responsável. Pelo bem que faz, pelo mal que faz. Um ser responsável por todo o mal que decorra de um bem que você não fez quando podia ter feito. Quer responsabilidade mais linda do que esta? Você não sofre porque Adão e Eva cometeram o pecado e você tem que pagar o pato. Muitos de vocês aprenderam isso. E ficaram se perguntando, poxa, mas o Adão e a Eva estavam lá no paraíso com uma boa e eu é que pago a conta. Jesus vem matar esse tipo de tolice religiosa. Isso é absurdamente contra as leis do universo. A cada um segundo suas obras. E ao entendermos isto, já não precisamos mais ter medo do pecado original, que é uma construção absurdamente ilógica. Mas devemos nos acautelar contra o nosso erro de agora. Porque como Jesus falou, se você semeia espinhos, vai colhê-los. Como os espíritos superiores explicam, a lei de causa e efeito vale para todo mundo, cristão, não cristão, espírita ou não, vale para todos. E o que nós vamos começar a ver a partir da próxima semana, no capítulo 1
É exatamente esta afirmativa de Jesus. Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Esta é a lei do universo. Que Jesus vem, a lei moral, aquela que Jesus vem fazer a gente lembrar. Que nós estamos esquecidos dela. Abordamos um pequeno trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta introdução que quase ninguém conhece, mas na qual nós encontramos a autenticidade de Allan Kardec, revelando qual é a origem, qual é a fonte dos ensinamentos e qual é o critério que se usa para que o mundo espiritual tenha respeito da inteligência humana por tratá-la igualmente com esse mesmo respeito. Agora, nenhum de vocês pode dizer que não sabe mais. Porque tiveram a péssima ideia de virem aqui hoje. Daqui para frente, poderemos todos carregar preconceitos, mas já sabemos onde está a fonte. Busquemos isto. Aprendamos, porque essa é a única saída que nós temos. Ou aprendemos e escolhemos melhor, ou seremos responsáveis pelas escolhas de qualquer jeito. Quando entrarem na sala de passe, recordem-se que espíritos amigos não precisam de médiums para que vocês os sintam. Os entes que amam vocês, que prepararam junto com vocês esta vida, esta encarnação na Terra, esses espíritos estão para abraçá-los, para fazê-los se lembrar da responsabilidade importante da vida. E que não importa se você é espírita ou não é espírita, o que importa é se você está sendo bom ou não está. Quando for embora daqui, lembre disto. Talvez nunca leia um livro espírita, mas não esqueça de fazer o bem. Essa é a regra. Jesus disse isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Pensem nisso, agora que vamos começar o atendimento. Muita paz. Senhor, como é bom podermos nos unir uma vez mais. E se há tanta desavença no mundo, podermos aqui encontrar um pouco de paz. Mas não apenas para nós. Encontrarmos também no nosso pensamento a disposição de multiplicar esta sensação, de fazê-la chegar a todas as partes, a todo lugar, vibrando de maneira fraternal, como aqueles que estamos escolhendo o esforço do bem para transformar o mal. Já não mais, Senhor, nos sacia criticar o erro, falar mal das criaturas. Já não mais nos enche o idealismo, denegrir os que caem, os que falham, os que furtam, por já termos entendido que isso em nada muda as coisas. Agora, Senhor, ainda que continuem os erros de muitos, inclusive de nós mesmos, já estamos nos empenhando em fazer algo que corresponda à nossa parte, ao nosso empenho, na construção, na melhoria das coisas, na transformação das pessoas. Ainda que seja apenas pelo nosso silêncio, por não julgarmos condenando, por não olharmos com malícia ou com ódio, por não ferirmos com ironia, por ajudarmos os que estão na noite, na escuridão,
a se lembrarem que há sempre um novo dia. Ah, Senhor, que satisfação a gente deixar aquela zona do eu inferior, que tanto gosta das coisas más para criticá-las, para ferir os que estão envolvidos com elas, e darmos um passo além, sairmos da postura de quem corrige o mundo com palavras e com chicotadas verbais, para a daqueles que praticam o bem, sem quererem nada mais, sem estarem interessados em riquezas, em fama ou em poder. Apenas, Senhor, por a gente entender que é isso que você está tentando fazer há tanto tempo. Acordar a gente, despertar, para que caminhemos para frente. Que bom a gente poder, Senhor Jesus, olhar para a vida em cada dia e saber que já temos o bem para fazer. Ajuda-nos a fazê-lo, ajuda-nos a entendê-lo. E quando cantarmos mais uma vez, Senhor, ajuda-nos a escutar cada palavra que a nossa boca vai cantar, que ela repercuta em nós antes de mais nada. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar.